A paz do Senhor para todos. A nosso comentário de hoje nós encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, e o versículo 13 que diz: Porém Micaías disse: Viva o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Josafá, rei de Judá, se juntou com Acabe, o rei de Israel, e de repente Josafá foi convidado por Acabe para ir à guerra em Ramote-Gileade, né? E aí Josafá perguntou se não havia um homem de Deus por quem eles consultassem o Senhor. E aí Acabe disse que tinha, mandou chamar vários profetas, né? E perguntou se iam à guerra, se poderiam ir, se Deus estava com eles. Todos falaram com uma boca só porque o Senhor vai estar contigo e vai derrotar os teus inimigos. E aí, até dele, né, Zedequias, fez um par de chifre, né, saiu pulando no meio dos dois, dizendo que com esse chifre eles derrotariam os seus inimigos. E aí nós vemos até que Josafá disse: mas não há um profeta do Senhor que nós possamos consultar? Ele disse: há um. Acabe disse: mas não é bem confiar, porque ele só fala de mim o que não me agrada. O nome dele é Micaías. Então Josafá disse: mande chamar eles. E os homens foram chamar Micaías e disseram a Micaías: olha, fala lá o que é bom, porque todos os profetas lá falaram coisas boas, que ele podia ir, que Deus vai estar com ele. E nós vemos aqui o foi que ele disse: vive o Senhor, que aquilo que o Senhor falar, isso eu direi. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus falar. Ele não fala no lugar de Deus para agradar os homens. Atualmente, nós estamos, como naqueles dias, nós estamos vivendo dias que tem muitos profetas dizendo que Deus está falando com ele, que Deus está mandando ele dizer, sem Deus estar falando, sem Deus está mandando ele dizer. E tudo isso ele faz, primeiramente, ou para agradar aos homens, para ficar bem visto diante dos homens, para ficar bem de pobre, para ganhar muito dinheiro, para ter uma posição elevada diante de autoridade. Muitas vezes pode ser autoridade civil, político, na empresa, e pode ser também até no meio cristão, no meio ministerial, onde as pessoas dizem palavras para agradar as pessoas que são superiores a ele, que têm níveis superiores, são ricas, ou mesmo aqueles que têm posição elevada do ministério, que pode beneficiá-los. Então eles ficam dizendo: vai, faz tudo que você colocar no teu coração, Deus está contigo, e fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas nós sabemos que as coisas de Deus não é assim. A gente tem que falar de Deus como na presença de Deus. O apóstolo São Paulo disse que nos últimos dias muitos se desviariam da fé e acumularia para si profetas, doutores, conforme os seus próprios desejos, as suas concupiscências. As pessoas hoje, a maioria, não estão querendo ouvir o que Deus diz, estão querendo ouvir o que enche o seu ego, o que satisfaz o seu ego, né? Para que ele se envaideça, para que ele se sinta grande, ou permaneça numa posição elevada, ou não seja desmascarado diante dos seus amigos, diante da entidade, ou até mesmo do lado ministerial. E existem profetas, né, que são doutores, né, estão lá das pessoas dizendo que eles estão certos, que Deus está com eles, sem Deus ter mandado. Fala em nome de Deus, sem Deus ter falado. Mas aí nós precisamos de homens como Micaías, mulheres como Micaías, né? E não de profetas como existia no tempo do profeta Jeremias, que roubavam as palavras de Deus, dizendo que Deus tinha falado, falava em nome de Deus sem Deus ter falado. Tudo isso visando a agariar bens materiais, riquezas materiais, ou posições elevadas diante do homem. Então nós vemos que Micaías foi para lá, disse ao rei: vai, o Senhor será contigo. O rei disse: até quantas vezes tu jurarás? Ele disse: eu vi a Israel disperso, porque Israel é como um rebanho que não tem pastor. Eu vi que Deus reuniu o seu exército, e Deus perguntou com que ele poderia te derrotar, como poderia derrotar, e um dos espíritos lá de Deus, né, disse que iria ser um instrumento de engano na boca dos profetas, e os profetas todos profetizariam bens para ti, vitória para ti,
E nós vemos que por causa disso o profeta até levou uma bofetada no queixo, né? O Zedequias deu uma bofetada no queixo, mas nós vemos, irmão, que quem é chamado por Deus é assim mesmo. Enquanto os outros enriquecem, ganha carro, ganha função, ganha posição, o homem que serve a Deus, ele serve para levar pancada, porrada na cara. E a Bíblia ainda diz que a gente deve oferecer o outro lado na cara, não é? Mas nós temos a certeza que aqueles que ganham bem, riqueza, posição elevada diante do homem, é somente aqui. Já ganharam o seu galardão, já tiveram o seu galardão aqui. Mas aqueles que falam a palavra de Deus, que ouça, que deixe de ouvir, que cumpra, que deixe de cumprir, hão de saber que houve no meio deles um profeta. E o nosso galardão está eternamente nas mãos de Deus, seremos galardoados, porque falamos a verdade e falamos de Deus, a palavra do Senhor. Amém? Que Deus levante profeta como Micaías para falar a verdade no meio de uma geração tão corrupta, tão pecaminosa como essa.